Essa pesquisa, ela faz parte de uma pesquisa anterior e mais ampla sobre a história das feiras de ciências no Brasil, que é uma história pouco conhecida, um pouco deixada de lado. A gente sabe que essa história começa com alguns textos publicados pelo José Reis. José Reis foi um importante divulgador científico brasileiro e ele publicou alguns textos defendendo a realização de feiras de ciências no Brasil, no interior de um conjunto de outras atividades de renovação do ensino de ciências, com o objetivo de tornar esse ensino mais dinâmico, mais experimental, tirar o aspecto tão teórico e incluir atividades práticas, atividades de laboratório, excursões. As feiras de ciências, elas tiveram uma cobertura jornalística. Então, a gente tem observado os jornais para recuperar essa história. E observando esse material, a gente percebeu a existência de uma questão que ainda não estava muito bem abordada na literatura, que foi sobre uma polêmica que existiu em relação à experimentação com animais no ensino básico. E a gente percebeu que essa polêmica tinha a ver com essas propostas de renovação do ensino de ciências, tinha a ver com as feiras de ciências, e que os jornais tiveram uma participação ativa nesse processo. E no final da década de 70, isso gerou as primeiras leis que regulavam a experimentação com animais no ensino básico. Então a gente deu um passo atrás, a gente foi até o acervo digital da Biblioteca Nacional, a gente foi nos acervos também do Globo, do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, e fez uma busca sobre os termos animais, cobaias, ensino de ciências, feiras de ciências, os termos que pudessem dar a gente um panorama melhor dessa polêmica. A gente recolheu todo um conjunto de matérias e dividimos em duas partes. A primeira são os registros dos jornais que apontam para os diversos usos de animais em experimentações no ensino básico. A gente fez a pesquisa nas décadas de 50, 60 e 70, que são exatamente o início das primeiras propostas do movimento de renovação do ensino de ciências até o período da legislação. Então, o que a gente percebeu é, primeiro, que não tem nenhum registro na década de 50. Então, aparentemente, essa discussão não chegou nos jornais na década de 50. Na década de 60 e 70, os registros são todos das feiras de ciências. Em seguida, a gente percebeu que havia uma apresentação por parte dos jornais dessas experimentações nas feiras de ciências com animais que era muito favorável, ou seja, entendia-se como parte do aprender ciência e que era importante esses jovens passar por essa experiência, que esse sacrifício, como era dito, dos animais em nome da ciência, em nome desse aprendizado, fazia sentido e poderia dar resultados interessantes para esse ensino de ciências. Da década de 60 para a década de 70, há uma virada nessa cobertura. Houve a entrada de ONGs da causa animal que começaram a participar dessas feiras como reguladoras desses trabalhos, autorizando esses trabalhos, regulando e dizendo quais as maneiras corretas de se tratar um animal. A gente vê também, a partir da década de 70, algumas falas de pessoas envolvidas nessas feiras recomendando a não utilização desses animais. O sociólogo Perseu Abramo tinha uma coluna no jornal sobre educação. Ele registrou essa polêmica dizendo: esse debate separa as pessoas em dois grupos, os favoráveis e os contra. Os favoráveis são os educadores, os cientistas, as pessoas envolvidas com as propostas de ensino. Os contras são os grupos de defesa animal, os pais e as autoridades. E a gente foi percebendo que, na verdade, esse debate era um pouco mais complexo. Por exemplo, educadores, cientistas, alguns não eram favoráveis, assim como tinha autoridades que achavam que a proibição era muito rígida, ou mesmo que esse tipo de utilização de animais poderia ser interessante, poderia ser válido. As descrições das pessoas contrárias a essas experimentações eram descrições muito exageradas e muito hiperbólicas. Isso era um dos argumentos das pessoas contrárias, que havia um grande risco dessas crianças se tornarem insensíveis, se tornarem pequenos Frankensteins, sem sensibilidade em relação aos animais, em relação até mesmo à vida humana, o que dá para a gente também algum material para a gente pensar sobre a própria imagem da ciência, do cientista e os conflitos dessa aproximação entre ciência e infância. O nosso trabalho traz um exemplo de como utilizar os jornais como fonte secundária para o estudo, não só nesse caso, a história da educação, mas também para a própria história da divulgação científica.